Olá, olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é dia 12 de janeiro. Faz tempo, não é, que eu não apareço por aqui neste horário, pelo Instagram especialmente. Dessa vez eu escolhi estar aqui com vocês para falarmos neste mês de Janeiro Branco, que é um mês de promoção da saúde mental. Nós vamos falar sobre as relações da saúde mental com o câncer. Sim, junto com o Oncoguia, que é uma organização fundamental aqui no Brasil, liderada pela Luciana Holtz, que já vai dividir tela aqui comigo, e nós vamos falar sobre tudo o que está envolvido, tudo que pode envolver a saúde mental quando nós estamos falando de câncer, de todos os tipos. Além do que, nós não estamos falando só de quem convive com o câncer, mas de todos os familiares também que estão, de alguma maneira, relacionados com este assunto. Então, Luciana Holtz, venha para cá, já estou te vendo aqui, e vamos... Rir é preciso? Nossa, Isabela, mas como é que nós vamos falar sobre rir é preciso na saúde mental e no câncer, Lu? Eu entendo que tem tudo a ver, porque apesar do câncer, a vida Super, continua. super, E né? Que assim delícia nós estar aqui com preservamos a saúde você, mental, nossa primeira certo? live do ano, né? Dentro aqui da nossa parceria do Promovendo Saúde. E que bom que é, né, Isa, a gente começar o ano dando prioridade, né, dentro do Janeiro Branco para essa questão que é tão fundamental, que é da saúde mental, né? Então, sem dúvida nenhuma, pegando o que você já falou, né, o câncer por si só, né, assim, o nominho, né, o nome, né, a palavra câncer já tem um impacto importante na vida das pessoas, né? Porque paralisa, impede que as pessoas se cuidem adequadamente, né? Tem gente que ainda fala, né? Ah, eu não vou fazer o exame porque quem procura acha. Então, acho que assim, a gente já está falando aí, né? De uma série de questões que passa por desinformação, por medo, né? Pelo tamanho do estigma do câncer. E imagina, né? Você ouvir de um médico, você está com câncer. Então, a gente acompanhando, né, todos os pacientes que a gente acompanha, e aí, para mim, né, também, especialmente esse tema, é mais especial ainda, Isa, porque, né, eu sou psicóloga de formação, então, toda a minha, né, carreira, né, toda a minha trajetória profissional, até fazer essa migração para o mundo do Oncoguia, foi atendendo esses pacientes, né? Ouvindo essas histórias no meu consultório e acompanhando de muito pertinho todas essas dores emocionais causadas pelo diagnóstico, né? Então, muito para conversar, muito para esclarecer, né? Para desmistificar e porque ainda tem, né? Ainda tem muito preconceito, inclusive impede que as pessoas busquem. Agora, né, a gente está trazendo muita informação. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, Lu. Boa noite para Boa todo mundo noite, que está doutor assistindo. É Daniel, um prazer bem-vindo. enorme estar aqui, companhias tão ilustres nessa noite. Muito bom. Doutor Daniel, Lu, você já volta a falar das informações, deixa eu só deixar que todo mundo na mesma página. Quem está chegando agora, nós estamos vivendo a campanha do Janeiro Branco, assim como existe Outubro Rosa, Novembro Azul, temos várias cores ao longo dos meses para nos lembrar de algumas partes do corpo. Mas quando nós estamos falando de saúde mental, é todo dia, né, de janeiro a janeiro, e eu fiz questão de convidar o doutor Daniel. Eu mandei mensagem ao doutor Daniel assim, ó, sabe, cruzando os dedos, por favor, por favor, por favor. Por quê? Porque quando nós falamos de saúde mental, a tendência é das pessoas, doutor, acharem que nós vamos falar de temas pesados, tristes, ruins. E quando você tem um livro em que o título Rir é Preciso, que é o novo livro do Dr. Daniel,
em que ele fala o seguinte: olha, apesar de qualquer coisa que você esteja vivendo, é possível sorrir, é possível lidar de forma humorada com os desafios. Mas nós podemos falar isso do câncer, Um doutor? tema O que que muito, isso afeta muito a saúde bom, mental? Isaí. Eu agradeço o convite mesmo. Quando ela me convidou, eu falei, vou. Independente se eu posso ou não posso, eu vou. Porque era muito importante a gente estar aqui. Dá um Eu jeito. acho que tem dois desdobramentos aí, né, nessa nossa conversa, que vai ser um bate-papo legal. Eu vi que a Lu é psicóloga, também não sabia. É, Primeiro, toda a questão da saúde mental envolvendo o câncer. Né? E é muito interessante que ano passado, em 2022, eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso e eu nunca tinha me aprofundado no tema. E quando eu me aprofundei, assim, eu descobri coisas extremamente importantes que a gente vai poder conversar, relações de causa e consequência, relações de implicação, de medicação, enfim, tem muita coisa muito importante para ser falada com relação à saúde mental em pacientes oncológicos e também com relação ao câncer em pacientes psiquiátricos. Mas, para começar pelo fim, de fato, o rir é preciso. Esse novo livro ele fala de muitos aspectos do bom humor, do poder do bom humor, do poder do riso. E quando a gente fala de sofrimento, vem um frio na barriga. Puxa, mas será que dá? Será que pode falar de riso em contextos tão sofridos, em contextos de doença? E em um dos capítulos do livro ele é dividido em o que é, como, quando, onde, né? O que é o riso, como nós rimos, por que nós rimos. E um dos capítulos é o onde nós rimos. E eu começo falando, contando a história do humor nos campos de concentração do Holocausto. Tem vários estudos mostrando que nesse lugar, que o sofrimento é o ápice do sofrimento humano, os judeus ficavam tirando sarro ali sempre que podiam, eles usavam isso como uma estratégia de sobrevivência. Aí eu pensei nesse capítulo, né? Tá bom, mas a gente não vive mais em campo de concentração. Daí eu fui ver que tinha o humor em tragédias. Tem uma enfermeira muito interessante que ela estuda o humor em sobreviventes de tragédia, terremoto, maremoto. Aí eu pensei, mas a maioria de nós não passa por isso. E aí foi aí que eu cheguei no humor no adoecimento. Então, o humor como estratégia para lidar com a dor da doença, ele tem muitas evidências de que ele ajuda em vários aspectos, né? Inclusive, desde crianças, adultos, idosos, vários tipos de doenças, o câncer entre elas, dor. Então, não é que a gente está fingindo que o problema não existe, não é que a gente está rindo do problema, mas a gente está rindo das coisas que a gente pode rir apesar do problema. Então é um pouco isso e é possível, e tem estudos bem interessantes também mostrando o impacto, né, do humor em pacientes em geral, em pacientes oncológicos, inclusive. Que lindo. Espetacular, doutor. Ô Lu, eu vou comentar aqui para todos que estão nos acompanhando, eu vou tirar os comentários aqui da frente para que todos possam vê-los. E aí, quem tiver pergunta, tanto para Luciana Holtz, idealizadora do Oncoguia, ou ao doutor Daniel de Barros, autor, inclusive, do livro Rir é Preciso, porque tem outros livros também do doutor. O lado bom do lado ruim é o meu preferido, né? Esse é o lado bom do lado ruim, o rir é preciso, que eu gosto mais, mas eu tenho um apego maior pelo lado bom do lado ruim, porque é isso todo dia. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, como nós escolhemos lidar com as situações. Então, eu vou tirar os comentários daqui, tá, gente? Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, para os nossos convidados, coloque na caixinha ali que a Combinadíssimos. qualquer momento eu já trago a sua dúvida. Pode ser assim, doutor? Pode ser assim, Lu? Então, pronto. Então, nossa, faz tanto tempo que eu não faço live aqui no Instagram que eu já nem sei como é que tira esses comentários. Desativar. Desativar comentários. Pronto, aqui. Mas eu lembro como coloca a pergunta, tá, gente? É só colocar ali. Ô, Lu, do que o doutor trouxe agora, a questão do humor em pacientes oncológicos. Como é que você vê no Oncoguia a relação da jornada do paciente, porque ela é uma jornada muito dolorosa, ela tem muitas etapas. Como que você vê a saúde mental dos pacientes oncológicos
E quais são as estratégias que nós podemos fazer para Olha, a Isa, manutenção da eu saúde mental acho dos que é um pacientes tema ainda, oncológicos? assim, eu vou usar o termo negligenciado mesmo, sabe? Negligenciado, que precisa ser muito mais falado, muito mais priorizado, porque é o que você falou, né? É presente, né, esse sofrimento, que obviamente vai ter diferentes tamanhos, né, doutor Daniel? Vai ter diferentes tamanhos e acho que até essas diferenças precisam ser muito bem cuidadas, justamente porque, né, se a gente estica demais a corda, né, é aonde o perigo começa a existir, né? Mas a gente ainda escuta muito, né? Ai, olha, já tive câncer mesmo, então o resto eu vou dar conta, né? Assim, voltando para a questão da jornada, então, é o impacto da doença, é o impacto do tratamento, né? É o impacto das perdas que a própria doença gera, né? Assim, é comum o paciente relatar o quanto ele se sente uma outra pessoa, né? Então, onde fica esse luto daquela pessoa que você perdeu, por exemplo? Você tem que ir administrando tudo isso. Então, pode ser um percurso sofrido se for bem acompanhado, né? Então, poder contar com apoio psicológico, né? Ou mesmo psiquiátrico, ou se precisar abrir mão de um medicamento, né? Que realmente permita que você literalmente sofra menos, né? Porque não vai ser fácil, não é fácil, né? É uma doença com muitos altos e baixos. Você sabe que outro dia a gente estava num evento e tinham várias, até foi o nosso evento de Outubro Rosa do Oncoguê, tinham várias meninas curadas, né? Que já tinham encerrado a etapa do tratamento, né? Já tinham tido alta. E eu lembro da fala da Michelle, que para mim foi super, super forte, né? Ela falou assim: eu estava curada do câncer, mas eu enfrentei, acho que o desafio maior da minha vida, que foi o diagnóstico de uma depressão. E enquanto no câncer todo mundo estava em cima de mim, né? Ai, coitadinha, coitadinha, coitadinha. Quando eu falei que eu estava com depressão, as pessoas falam: você? Como assim? Vai, já enfrentou um câncer, sabe? Então, acho que a gente tem muita coisa, sabe? Para trabalhar, para oferecer, para disponibilizar profissional, né? Porque também não existe, né? Não adianta falar assim: ai, procure o psicólogo. Onde? Né? Uhum. Onde? Onde está a guarda de saúde emocional, né? Que Está realmente forte esse disponível? relato. Né? Doutor Daniel, é É comum os muito pacientes interessante. Aí tem um risco oncológicos maior, desenvolverem sim, né? depressão? Os pacientes oncológicos têm um risco maior e varia de câncer para câncer, né? Assim, por exemplo, o câncer de pâncreas é classicamente acompanhado de depressão, mais de metade dos pacientes, né, tem depressão. Eu lembro dos extremos. A leucemia tem pouca depressão, é mais do que a população geral, mas tem menos. Assim, eu lembro desses dois exemplos porque não sei o motivo, né? Mas são exemplos de levantamentos assim, de estatística. De novo, quem tem leucemia tem mais chance de ter depressão, quem tem câncer em geral tem mais chance de ter depressão. Aliás, quem tem doença crônica, qualquer que seja, tem mais chance de ter depressão, mas alguns tipos de câncer mais do que outros. Mas ouvindo a Lu, eu lembrei de um aspecto extremamente importante quando ela fala da negligência, que são duas coisas, né? Ou são dois aspectos. Primeiro, é que quando um paciente tem um transtorno mental, quando ele tem um diagnóstico psiquiátrico, isso muitas vezes mascara as outras queixas. Então, tudo se coloca na conta da depressão. Ah, não, isso é porque a pessoa é deprimida. Ah, isso aí é porque ela é bipolar. Isso aí é porque tem pânico. E as queixas podem ser menos levadas a sério e, por conta disso, a pessoa demorar para fazer um diagnóstico. Esse é um aspecto. Mas tem um outro aspecto tão preocupante quanto, que é a negligência com relação aos transtornos mentais no paciente oncológico. Porque, o raciocínio Sim. mais ou menos é o seguinte. Bom, primeiro, logicamente o câncer ele ganha um protagonismo na vida da pessoa que as pessoas olham basicamente para isso, né? Para o tratamento, para os sintomas, para os sinais e não olham para outras coisas. Isso já leva
há uma menor identificação. Mas tem um raciocínio muito perigoso, que é o seguinte: bom, quem não estaria triste tendo um diagnóstico de câncer? Quem não estaria arrasado sabendo que vai passar por isso? Qualquer um estaria derrubado. E a gente começa a achar que é normal a pessoa estar num estado que não é um estado normal. Pode ser, obviamente, um momento de luta, um momento de transição, um momento de aceitação, uma adaptação. Não estou dizendo que todo mundo vai ter que tomar antidepressivo de forma nenhuma. Embora seja mais comum do que na população geral, ainda a maioria dos pacientes com câncer não tem depressão. Mas o que a gente não pode é, porque é normal estar triste, a gente achar que então a gente deixar de diagnosticar a depressão para falar, não, é normal estar sofrendo. Não, espera um pouquinho. Não é. Existe um sofrimento normal e existe um sofrimento patológico. E a gente pode negligenciar e deixar de fazer o diagnóstico de câncer em pacientes com transtorno mental e, no caso que eu estou falando aqui, de pacientes de transtornos mentais, sobretudo depressão, em pacientes com câncer, por conta desse raciocínio, né, que a Lu estava já apresentando aqui para a gente. Qualquer um estaria assim. Não, espera um pouquinho. O que é estar assim? Como essa pessoa está? Como é que ela está se sentindo? Vamos perguntar sobre isso? Porque nas consultas, e é completamente compreensível, o foco fica o câncer. E a gente esquece de perguntar, tá bom, mas como é que você está se sentindo? Como é que está sendo lidar com tudo isso aí? E por isso que acaba sendo, muitas vezes, subdiagnosticado, com implicações que a gente vai ver também. Conheci mulheres no Outubro Rosa, Lu. Inclusive, uma é autora de um livro incrível, que é a Marília Tozon, lá do Sul. É uma mulher fortíssima, sempre encarou o câncer assim, com maturidade, né? Sabendo que é uma doença que tem tratamentos e ela está curada, muito forte. Ela não se deixou abater pelo sofrimento do câncer. Tem alguma estratégia, doutor, para quem está nos ouvindo? Nós estamos com uma audiência maravilhosa, inclusive com muitos pacientes do Oncoguia. Tem alguma estratégia que você destacaria aqui, que você gostaria de dizer para cada paciente que está na sua jornada? Como você vai achar esperança, né? A que você se agarra para esperança e não deixar um sofrimento real se transformar num sofrimento... Sim, claro, um sofrimento patológico, né? Acho que a primeira coisa, eu me lembrei de um trecho do livro anterior, né? O Lado Bom do Lado Ruim. Para quem não conhece, no livro Lado Bom do Lado Ruim, eu falo dos aspectos úteis das emoções negativas. A Isa vai mostrar lá pra gente. Tristeza tem um porquê, ansiedade tem um porquê. Aí, ó, o lado bom do lado ruim. Livro é que nem filho, né? De quem que você gosta mais? Cada um você gosta diferente, né? Então, cada um tem um amor diferente. O Rir é Preciso é o caçula, né? Agora, então eu falo das emoções negativas e como elas são importantes, como a gente tem que lidar com a tristeza, como a gente tem que lidar com a raiva, como a gente não vai se livrar dessas coisas. Então é um livro que fala... O medo é muito presente, né, Daniel? O medo é muito presente, porque é incerteza. O que é o meu amanhã, aí, né, em alguns momentos, o medo do câncer voltar, o medo do tratamento não funcionar, né? O medo é uma coisa muito presente, né? Muito, né, com essas incertezas. Mas tudo isso para dizer que, então eu falo bem das emoções negativas, né, lógico que não é gostoso, mas elas são importantes. E aí eu queria pôr a alegria no livro, porque eu queria falar das 5 emoções básicas, e eu comecei a falar do lado ruim da alegria, né, os aspectos negativos da alegria. E por que eu estou falando disso? Respondendo a sua pergunta, é porque uma das coisas que eu descobri, escrevendo esse livro anterior, é que você impor o otimismo a pacientes com câncer pode ser extremamente angustiante para eles. Então, tinha uma pesquisa especificamente feita com mulheres com câncer de mama e mostrava que você fala assim, vamos lá, pensa positivo, não fica negativa, não fica triste, vai dar tudo certo. Era extremamente angustiante para uma boa parte dessas mulheres. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para quem está assistindo é que é uma porcaria você ter ficado doente. É muito ruim.
é péssimo. Era muito melhor não ter ficado doente. Que pena que ficou doente. Era melhor não ter acontecido. E é importante a gente dizer isso, porque a gente fica, às vezes, numa. Isso que é a positividade tóxica, que tanto se fala. Essa imposição de fique bem. Cara, como fique bem? Eu acabei de ter um diagnóstico de câncer. Deixa eu ficar triste? Deixa eu achar ruim? Deixa eu lamentar a minha sorte? Deixo. Faça isso. É ruim mesmo. Era melhor não ter feito isso, acolhido o sofrimento, compartilhado essa dor. Para onde a gente pode seguir? Quais são os nossos motivos para seguir em frente? Né? Isso que você falou, onde você se apega? A gente pode se apegar em por que eu vou batalhar, por que eu vou me tratar, quais são as motivações. E se de verdade a pessoa fala assim, cara, eu pensei, Daniel, mas eu acho que eu não tenho motivo para seguir em frente. Talvez, se você acha que não tem motivo para seguir em frente, talvez valha a pena conversar com um profissional de saúde mental. Porque né? A gente tem sempre alguma coisa boa, alguém que a gente gosta, alguma coisa que a gente gosta de fazer, e isso pode ser um estímulo para a gente seguir. E é uma esperança, assim, de fazer o nosso melhor. Porque é ruim falar isso aqui, né? Quinta-noite, todo mundo querendo uma palavra positiva, mas no final das contas, independente de diagnóstico, independente de qualquer coisa, o final para todo mundo é igual. Então, o que a gente pode fazer de melhor enquanto isso? Tendo ou não um diagnóstico, isso serve para todo mundo, mas serve para quem está, mais ainda para quem está nessa situação. O que de melhor a gente pode fazer e por quê? Isa, deixa eu falar uma coisa para o Daniel, né? Porque eu fico pensando aqui, pegando isso que você trouxe, né? De que muitas vezes a prioridade é ali, não, tem que curar, né? Tem que curar, tem que controlar, né? Você tem que ficar bem, nananana. Talvez fique de fora mesmo, né? Ou como é que você tá? Uhum. Como é que você tá se sentindo, né? Assim, talvez não dê tempo para esse pedaço. Pensando em quem está acompanhando a gente, né? E que pode estar com dúvida, né? Mas, poxa, eu sei que eu tô triste, né? Mas em que momento que essa tristeza pode ficar mais séria? Uhum. Né? Ou então, poxa, eu tô sim muito angustiada, né? Em que momento que essa angústia, né, pode realmente virar uma coisa mais séria? A gente pode falar de sinais de alerta, sabe? Claro, claro. Já tinha que ter melhorado, não melhorou, até onde que eu vou, mas eu tô com câncer, o câncer ainda vai longe, sabe? Quando e aí com esse sinalzinho de alerta, né? Uma luzinha amarela começa a acender e que eu preciso daí sim procurar um psiquiatra, né? Sentar para conversar, falar pro meu oncologista, por favor, me ajude, né? Uhum. Não, perfeito a pergunta, Lu. E alguém até hoje, por acaso ou não, postou no Instagram dele, me marcou um bordão que eu tenho. Virou um bordão mesmo, que eu sempre falo, vou abrir com ele, que eu digo que, na dúvida, procura atendimento. Porque é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e você não procurar. Não fica na dúvida, assim, será que isso aqui é depressão? Puxa, eu vi lá a live, mas eu não consigo decidir, eu não consigo saber se é depressão ou não. Então, não fica esperando. Na dúvida, procura. É melhor ir lá procurar e falar, não, tá tudo bem, tá de alta. É melhor procurar e não ser nada do que o contrário, do que ser alguma coisa e você ficar adiando, né? Essa busca por uma ajuda. E aí, ajuda pode ser o psicólogo, pode ser o psiquiatra, pode ser o terapeuta, pode, às vezes, mas eu não sei por onde começar. Fala com o oncologista, fala com o ginecologista, fala com o pediatra do seu filho, fala com, sei lá, com a psicóloga da escola, né? Fala com qualquer um que possa ser esse começo para buscar ajuda. Agora, é importante a gente saber que, como a gente estava dizendo, tristeza, ansiedade, medo, angústia, na vida é normal e neste contexto mais ainda. Então como é que eu vou saber, né? Qual que é o 12 por 8 da depressão, né? Depressão é fácil, né? Você vê lá, tá 12 por 8 é normal, acima disso já está ficando alto. Qual que é o 12 por 8 da tristeza? O principal guia pra gente é assim, quem é que está mandando em quem? Por quê? A tristeza, você está triste por uma situação, é por uma doença de alguém, é pelo desemprego, é por uma situação econômica. Você está pensando naquilo, você está triste. Você não está pensando naquilo, você está tocando a sua vida, você está cuidando dos seus filhos, você está jantando, você está almoçando, você está
fazendo a sua vida e consegue, nas horas positivas, se alegrar. Coisas boas acontecem, mesmo para quem está desempregado, mesmo para quem está doente, tem notícias boas, tem coisas alegres e você consegue se alegrar. Se você sente que aquela tristeza já escorreu ali, ela já saiu do foco daquele problema, já escorreu para sua vida toda, e aí você já não consegue se alegrar com seus filhos, não consegue brincar com o cachorro, não consegue dar risada com os colegas, ou seja, aquela tristeza já se espalhou, ela não está mais focada. Isso é um sinal de alerta. Se ela não passa, porque a tristeza aguda, como qualquer emoção, ela vem e vai. As emoções, né, elas vêm e passam. Né? Vem uma tristeza que nunca mais passou. Estou 15 dias, um mês, 2 meses triste, uma tristeza que não é minha. Sinal de alerta. E também o terceiro é se você percebe que aquilo está te atrapalhando, está te impactando. Está mais irritado, às vezes não é tristeza só. A depressão nem sempre vem com a tristeza, às vezes vem com um desânimo, uma falta de energia, assim, a pilha fraca, uma irritação. E isso está te atrapalhando, você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais conversar sem brigar, você já está brigando, às vezes no meio da briga você já viu que não era para estar brigando. Sinal de alerta. Então, ou seja, resumindo, se a coisa saiu do controle, saiu de um foco, está te atrapalhando e você por conta própria não está conseguindo controlar aquilo, vale a pena perguntar para alguém. E na dúvida, procura atendimento. Porque é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa você não procurar. Muito bom, muito bom. É o bordão, eu falo sempre, eu repito sempre. Pode falar. A Luciana foi quem criou o Oncoguia. Quantas pessoas, Lu, A gente procuram tem o as Oncoguia diferentes de média, frentes, assim, né? por Então, mês? no portal, Isa, né? Que o portal, inclusive, a gente vai colocar no ar amanhã uma página de saúde mental e câncer. Sensacional. Bacana, muito bacana. Né? Traz essas Ah, muito questões que a gente está bem. falando aqui, né? Dos sinais de alerta, fala dos sentimentos, as pessoas a reconhecerem tudo isso. Então, né? Mais uma vez aí pegando a carona, né? Na nossa bandeira da informação, né? Do quanto a informação pode, né, salvar vidas também. Mas não, no portal a gente tem aí 3 milhões de views mês. Não, ano, tipo, não, mês. Mas no nosso atendimento telefônico, Isa, a gente está atendendo mais ou menos umas 800 pessoas mês, né? De diferentes maneiras, de diferentes locais, por diferentes demandas, né? Mas mesmo no telefone, né? Sendo que não é né, um serviço oferecido da gente, né? Pensando numa questão emocional, tem muita procura, né? Por um espaço acho que de desabafo, sabe? De pessoas realmente poderem se sentir um pouquinho acolhidas por conta também do sentimento de solidão que o câncer coloca, né? Isso também é muito presente. E tem uma outra coisa, Isa, que eu também gosto muito, que são as nossas rodas de conversa, que nasceram no meio da pandemia também, porque a gente levantou, fazendo uma pesquisa entre os nossos usuários, que a área da saúde mental era a área mais impactada, né, na vida dos pacientes também. E aí a gente, com o nosso apoio do nosso Comitê de Saúde Emocional, a gente lançou essas rodas de conversa que não acabaram, que seguem e que são gratuitas, que toda quinta-feira precisa se inscrever, né? E na verdade, é um grande grupo de apoio, né, terapêutico, com espaço para conversar, para ouvir, para se sentir acolhido, né? Tem lá o bordãozinho de ninguém larga a mão de ninguém. Então, tem sido uma experiência muito especial, muito especial. Então, olhar para essa questão, né? Também da saúde mental, não só, né? Tem tem tantos pedacinhos da vida das pessoas que são impactados pela doença, né? Mas sem dúvida nenhuma é o que a gente está falando aqui. Não é só a parte física, né? Assim, que está mexida, uma doença tão complexa como o câncer, né? Ouvindo a Lu falar, eu lembrei, acho que um dos seres humanos mais iluminados. Deve ter um ranking assim, dos seres humanos mais iluminados que passaram nessa terra, e sem dúvida uma delas foi a Cecil Saunders, né, a fundadora dos cuidados paliativos. Ela era enfermeira, depois ela se formou psicóloga, depois ela estudou medicina, e, enfim, uma pessoa muito acima né, do normal. E ela tem uma frase que eu acho maravilhosa,
que acho que conversa muito com o que ela estava falando, que ela diz o seguinte: o sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida. Então, no fundo, ano passado eu fiz uma palestra para uma empresa de saúde que tem como lema o cuidado, né? E aí eu fui estudar o que era o cuidado para fazer essa palestra. E é muito interessante que cuidar, a gente pensa que é pegar no colo, que é tratar, né, que é ajudar de alguma maneira. Mas quando você está andando numa estrada e você vê uma placa assim, cuidado, buraco na via. O que é para você fazer? É para você descer do carro e tapar o buraco? Cuidar é isso? Não, é prestar atenção. Cuidado significa preste atenção. Cuidar é prestar atenção. E daí, lógico, que isso traz a consequência. Você está cuidar do meu filho que é pequenininho. Você logicamente vai prestar atenção. Se ele for pôr o dedo na tomada, você vai proteger, porque você está prestando atenção. Né? Então eu gosto dessa frase porque o que ela diz e que essas rodas de conversa suprem, né? O sofrimento só é insuportável quando ninguém está prestando atenção. Se alguém está prestando atenção nisso, você se sente acolhido, você se sente amparado, vai ser ruim, como falou, tem muitos altos e baixos, putz, é uma jornada, é difícil, era melhor que não tivesse, mas tem alguém olhando para mim, né? E isso torna o sofrimento suportável. Ele está lá, ele é sofrimento, mas ele não é mais insuportável. Eu acho linda essa ideia da série, até me arrepia falando dela, porque eu acho essa ideia maravilhosa. Que lindo, adorei, muito. Né? Não. Eu não conhecia. Tem uma pergunta aqui. Olha só, a Elaine pode receber pergunta quando, mas não é possível mostrá-las na tela? Sério? Gente, vocês me desculpem mesmo, é que eu fiquei o ano todo, doutor, fazendo com a Lu, promovendo saúde pelo YouTube. E aí, dessa vez, eu optei por fazer no Instagram direto. Eu não vou conseguir mostrar a pergunta. Digo, claro, total. A Elaine, ela é uma consultora, sabe? A Elaine, na verdade, é uma professora de faxineiras. Ela ensina as faxineiras a serem melhores prestadoras de serviço. Ela é fantástica. Eu conheci ela no meu curso da produtividade sustentável. Ela está dizendo que a sua voz é muito doce. Obrigado, Elaine. Que te conheceu no Zencast e que é a sua fã. Diz que fez um exame de colonoscopia e que deu no exame pólipo transverso céssio 15 milímetros. Tem chance de ser câncer? Olha, oncologia eu tive na faculdade há muitos anos atrás. Eu não sei responder as perguntas de onco. O grande recado para ela é que quem faz exame leva para o médico ver, né? E aí o médico pega um conjunto de informações e consegue dar uma resposta mais segura. O assunto da colono está muito presente esses dias por causa do caso da Preta Gil, né? A gente está falando muito, né? Tá todo mundo com copia por causa do caso da Preta, né? Obviamente por causa do Pelé, por causa do dinamite. Então, assim, ficou muito presente, né? Toda essa questão em cima do câncer coloretal, né? Mas fez colono, o meu recado para você leva para o médico, né? E o médico vai poder te passar a melhor informação. Não demora, né? A gente não pode ficar demorando, cuidado com isso. Então, acho que é a melhor ajuda aqui que a gente pode te dar. Sim. Como nós temos alguns minutos adiante, você que está chegando agora, nós estamos falando sobre as relações do câncer com a saúde mental, neste mês em que estamos promovendo saúde com o Janeiro Branco, que é a intenção cirúrgica para preservarmos a nossa saúde mental. Doutor Daniel, eu vejo a doença hoje, qualquer doença, como um convite. É um convite que você ganha, né, do seu corpo para resgatar alguma coisa que está desequilibrada. Alguma coisa que deu ruim. Por N fatores. E quando eu ouço a Lu falando, né, sobre o medo, e você fala aqui sobre o medo bastante, a gente tem medo de doer, tem medo de morrer, tem medo de faltar, tem medo de deixar alguém
desamparado. Eu agora tenho uma bebê, nossa senhora, tenho muito mais medo hoje de atravessar na rua do que antes. Eu penso duas vezes antes de tudo, sabe? Como que eu consigo lidar com os meus medos, doutor? Se eu já entendo Eu que acho interessante a porque doença é um eu convite. digo que as coisas são. As coisas são. As coisas simplesmente são. O sentido a gente é que acha. As coisas são e o seu sentido é a gente é que acha. O que, que significa isso, né? Achar pode ser encontrar ou pode ser pressupor, imaginar. A gente acha. A gente cria a nossa história. Na verdade, a gente cria. Quer dizer, os eventos são muitas vezes independentes da nossa vontade, eles simplesmente são. Mas a gente que vai contar a história daquilo que aconteceu. A gente que vai desenvolver a narrativa daquilo que aconteceu. E isso ajuda a dar sentido para isso, para tudo, inclusive para uma doença. Eu acho que é nesse sentido que eu concordo com você. Assim, a doença é o momento que você para olhar para você mesmo. Né? Você para olhar para a sua vida, você para olhar o que importa, o que não importa, o que eu quero. Por que que isso aconteceu? Às vezes a gente pensa, muitas vezes a gente não vai conseguir achar por quê, mas será que eu posso fazer alguma coisa diferente? Tem muitas camadas que nos levam a pensar quando a gente adoece. Paulo Saldiva, o professor de patologia, né, o Pepino, ele famoso Pepino da Faculdade de Medicina, ele patologista, ele só olha para a doença, né? E ele acha isso, ele fala isso também, né? Que a doença é o momento de parar e pensar e refletir. Esses dias eu até fiz um outro vídeo falando sobre o realismo depressivo, né? Como no dia a dia a gente tende a ter uma visão um pouco ingênua, um pouco edulcorada, assim, um pouco açucarada da vida, sabe? Um pouco inocente. E a gente sempre acha que tudo vai dar certo, a gente sempre acha que, né? Um pensamento bem positivo, e a pessoa que está, às vezes, num quadro, não logicamente num quadro depressivo sério, mas que tem algum sintoma depressivo, que tem o que está ali não tão bem, ela muitas vezes ela tem uma visão mais realista. Ela tira esse açuquinha, né, esse adoçante que a gente põe na vida, e ela vê as coisas mais como elas são. E isso pode levar a gente a um momento de reflexão. É, eu, no meu consultório, eu tenho um lema, né? Que quando a pessoa está deprimida e ela está ruim no trabalho, está ruim no relacionamento, ruim em algum lugar, eu sempre digo assim, olha, não toma nenhuma decisão agora. Não pede demissão, não termina o casamento, porque você está deprimido e você pode estar com a visão alterada pela depressão. Você melhora, depois você olha para trás e fala, putz, seu emprego era bom, e eu que estava deprimido. É que você fez menção de fazer uma pergunta, Isa. Aí eu. A Exatamente, saúde é isso, mental né? A depressão altera suja o a óculos nossa e para lente? onde você olha tá ruim. Bom, só que eu estava conversando com uma paciente e é que me caiu a ficha que eu vou fazer esse vídeo. Eu estava falando tudo isso e ela falou assim: não, Daniel, eu sei. Mas depois que eu fiquei mal, eu olhei para minha vida e saiu aquela capinha de açúcar e eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu estava meio que me enganando. Ela entrou no automático, ela estava seguindo a carreira da mãe e ela nunca tinha parado para pensar se era aquilo que ela queria da vida. Aí quando ela ficou mal, ela olhou em volta e falou, pô, mas não é isso que eu quero, por que eu estou fazendo isso? E mesmo depois que ela ficou bem, na verdade, ela não conseguiu desver aquilo que ela tinha visto, que ela tinha parado para refletir no negócio que ela estava andando no automático. Então, é outra coisa que esses momentos de introspecção fazem por nós. Eu falo também no capítulo sobre a tristeza, né, no lado bom do lado ruim, eu cito o sábio Salomão, que ele dizia que é melhor entrar numa casa em que há luto do que em que há festa, porque na casa em que há luto há reflexão, na casa em que há festa não, né? E depois Gilberto Gil veio complementar, dizendo que quando a gente está contente, a gente nem pensa que está contente, nem pensar a gente quer. A gente quer viver, né, quando a gente está contente. Então, é ruim estar triste. Eu não estou dizendo que é gostoso, então vamos procurar a tristeza. Não. É ruim estar doente. Não é que é bom, mas é este momento que você está falando, de um convite, de um olhar, de uma reflexão. E o medo, ele é essa sensação de que um perigo está à espreita. E a gente se coloca lá na frente, a gente leva o nosso pensamento lá na frente, dizendo assim, não, então eu preciso fugir desse perigo. O medo é uma emoção que nos leva para a fuga desse perigo. O problema é que tem
situações. Então, é importante ter medo. Então, você vai fazer o seu exame, você vai levar no médico porque você está com medo. Então, que bom, você está querendo fugir daquele perigo. Mas uma vez que, às vezes, tem um diagnóstico, você tem que esperar o tratamento, você fica com medo do resultado. Só que aí não tem muito sentido, o medo está fora de lugar, porque você não consegue fugir daquilo. Você tem que esperar, você tem que se aquietar, e é muito fácil falar quando você não está esperando um resultado de um exame, um resultado de um tratamento, mas só para a gente entender que a função do medo, que é nos preparar para o futuro, nesse caso ela está deslocada. Então, às vezes, se cai essa ficha, você fala, bom, então esse medo aqui não tem porquê, porque por mais que eu esteja aflito, por mais que eu esteja preocupado, e esteja aqui na torcida, ficar me antecipando e olhando lá na frente não vai me ajudar, não vai ajudar a fugir desse medo, não vai resolver. Então, tirar o foco, e aí tem duas estratégias de lidar com a emoção. Um é foco no problema e outra é foco na emoção, né, de lidar com as emoções negativas. Foco no problema é, bom, o que está gerando essa emoção negativa? É uma situação? Vou lá e resolvo a situação, trato da situação. Mas às vezes não dá. E aí você se foca na emoção. Como é que eu posso acalmar a minha emoção? Como é que eu posso não ficar alimentando isso? Né? Então, são estratégias diferentes e nesse caso talvez seja o momento de focar na emoção e tentar baixar. E aí todas as estratégias de gerenciamento de ansiedade, de estresse, né, Isa, que você pode até você mesmo discorrer sobre elas. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas sobre isso, doutor, é mais ou menos, gente, como ficar alimentando minhocas, né? Alimentando o medo. E eu gosto de trazer, doutor, o medo é real, ele é imaginário. Estou com medo exatamente do o que pode acontecer. Pode acontecer isso, pode acontecer isso. Eu tenho controle de algum deles? Ah, não tenho. Então, o que eu posso fazer? Que parte que eu posso cuidar de mim? Se essa Uhum. outra parte, eu preciso esperar o resultado dos remédios. Preciso esperar o resultado do tratamento. É sobre isso que eu estou falando, gente. Que parte do seu corpo está sob seu controle, quando você já tem um diagnóstico como câncer ou outro problema de saúde, e que parte não está. Então, quando a gente fala de medo, eu falo assim, olha, é igual alimentar minhoca, né? Tipo, vamos parar de alimentar essas Tem uma ideias, frase que aí a ansiedade fantástica dá do... uma desculpa. reduzida. Geralmente funciona. Não, desculpa, Às vezes, eu lembrei de uma frase não. fantástica do Mark Twain, que ele diz Oi, assim, doutor. eu já passei coisas terríveis na minha vida, algumas que até aconteceram. Exato, exato. Eu tenho uma estratégia, gente, que quando eu fico angustiada, com medo de que algo vai acontecer em alguma situação, eu lembro de outros momentos em que eu vivi a mesma sensação e lembro, deu Hum, certo. Ou tive aprendizado, tô viva, tá tudo certo, né? Eu entendo que a gente não pode negar o sentimento de jeito nenhum, hum. mas também não alimentar aquilo que está nos fazendo mal. Tenho aqui algumas perguntas, doutor. Antes, eu quero só trazer para quem está chegando agora essa live Janeiro Branco, Saúde Mental e Câncer, com a Luciana Holtz, idealizadora do Oncoguia, e o doutor Daniel de Barros, psiquiatra, autor dessas duas obras maravilhosas, do lado bom, do lado ruim, e Rir é Preciso. Estou muito feliz que vocês estão juntos, viu, doutor Daniel e Lu, porque tenho certeza que dessa live outros momentos surgirão juntos. A Dara quer fazer um agradecimento específico para você, Lu, porque ela disse que foi muito amparada no tratamento do pai dela, que faleceu há 7 anos, mas ela está muito grata aqui por todo o acolhimento que ela teve no Oncoguia. Doutor, aqui eu tenho uma pergunta de uma moça que está dizendo que tem câncer de mama. Como diminuir as crises de ansiedade? Se Ela a disse que ansiedade faz está vindo em terapia, mas não crise, eu estou melhora. entendendo que ela está dizendo assim, uma ansiedade que sobe de tal forma, né, com tanta intensidade, que ela fica paralisada, né? Isso que a gente chama de crise.
Não é assim que ela está preocupada. Preocupado é normal, tá? Se está vindo uma crise que te paralisa, que te dá essa taquicardia, boca seca, um desespero, e isso está vindo de forma recorrente, não tem a menor dúvida que tem que procurar um médico. Mas não tem a menor dúvida. Já está fazendo terapia, já está lidando com a situação, já está lidando da parte, né, psicológica, vamos colocar assim, dessa parte mais emocional. Mas às vezes, gente, o corpo ele é físico. O corpo precisa de ajuda também. O corpo, meu olho ele tem uma alteração de formato, que a imagem não se forma na retina no ponto certo, eu tenho que pôr esse aparelho aqui na frente que chama óculos, para ajudar o meu corpo a funcionar melhor. Então, o remédio é isso, o remédio é o óculos da mente muitas vezes. Então, crises recorrentes de ansiedade, de grande intensidade, difícil passar só com terapia, porque ela é muito biológica, é um alarme embutido no nosso cérebro, feito para te avisar de perigos. E se você está com câncer, você está numa situação de perigo, vamos dizer assim. Sua mente entende que tem uma ameaça te cercando, ela fica o tempo todo te avisando, como se você já não soubesse, né? E ela fica te lembrando que você está em perigo. Então, isso precisa ser ajustado e muitas vezes o medicamento é importante. E não cair no erro que a gente falou lá atrás. Ah, mas é claro que eu vou estar ansioso, eu estou com câncer. Não, mas pera, não é para ficar tendo crise que te paralisa. Outra coisa. Daniel, só rapidinho, né? Só pegando carona aqui nessa questão do medicamento, a gente ainda vê, né, essa coisa do preconceito também com o medicamento. Desde o Deus é mais um, ou não quero porque eu não quero tomar para sempre, ou ai, não sou louco, né? Tem que dar conta sozinho. Como é que é isso, assim, né? Como é que hoje essa questão do medicamento tem sido tratada e até pensando em desmistificar um pouco essas questões, né? O remédio, Luciana, o tratamento como um todo tem ainda, infelizmente, estigma, e a gente está aqui, eu aceito esses convites da Isa, mesmo assim, a queima-roupa, porque minha missão de vida é diminuir o estigma, e a pessoa vê um psiquiatra assim falando que não tem tanta cara de uma pessoa estranha, e ela fala assim, então dá para ir no psiquiatra, né? Então eu venho aqui falar e trazer informações e combater o estigma, até porque tem uma pesquisa muito interessante feita no passado, que mostra que ela foi feita em São Paulo e em Porto Alegre, que o principal motivo para as pessoas não procurarem psiquiatria, um tratamento psiquiátrico, não era a falta de acesso, mas era o preconceito. 80% das pessoas com depressão no Brasil não estavam se tratando adequadamente. 10 pessoas, 2 se tratando direito da depressão, com diagnóstico, umas nem com diagnóstico, outras nem com remédio, enfim. Então, existe muito preconceito. Agora, com remédio especificamente, muitas vezes as pessoas têm medo, tem uma série de mitos com relação ao remédio. Porque engorda, porque emagrece, porque me deixa, não consigo dormir, porque eu durmo demais. Os mitos são até contraditórios entre si, né? de tanta mito que existe. E eu sempre digo o seguinte, gente, o remédio, ele existe para ajudar, não é para atrapalhar. Se por acaso, porque existe efeito colateral para tudo, até água, você toma muito, você tem vontade de fazer xixi, né? Tudo tem efeito colateral. Agora, se o efeito colateral, se o custo está sendo maior que o benefício, a gente para o remédio, a gente troca o remédio, a gente repensa o tratamento. Mas isso tem que ser feito com um profissional. Você tem que ir lá junto, entender qual é a indicação, qual é a contraindicação, qual é o custo, qual é o benefício e tomar uma decisão a melhor possível para você. Não é porque eu quero, ou porque a indústria farmacêutica quer, é para você. O que você quer de melhor para a sua vida? Né? Essa é a ideia do tratamento. Então, a maioria das coisas, quer dizer, tudo que a gente ouve é mito. Porque dizer assim, o remédio causa dependência é mentira. Porque tem remédio que tem risco de causar dependência, mas a maioria não. Então, o remédio engorda é mentira. Porque tem remédio que engorda, tem remédio que emagrece, tem remédio que não faz nada. O remédio tira o sono é mentira. Tem remédio que dá sono, então não tem o remédio. Existe qual remédio? E qual está indicado para você? Você nem sabe se vai ser indicado um remédio. Você vai lá para descobrir, para conversar. Eu vou no oftalmologista, mas vou mentir aqui, eu vou tentar adivinhar as letrinhas, porque eu não quero usar óculos. Tá fazendo o quê no oftalmologista? É isso.
como você disse, as coisas são como são. Lu, algumas perguntas Isso, entraram aqui na eu ia caixinha, eu falar estava isso. olhando, muitas falando sobre o medo da recidiva. Como lidar? É, há alguma sugestão de conduta, comportamento, né, pós-cura? A saúde mental preservada pode Tudo isso, contribuir né? Acho que para vai que não ser, haja sem dúvida nenhuma, um recidiva? conjunto de coisas. Você sabe que a gente acabou de fechar uma pesquisa, que a gente teve 3.000 respostas de pacientes. E o objetivo era justamente entender esses medos todos, entender, né, o impacto da doença e o número que deu, né, com relação ao medo da recidiva entre os pacientes com câncer no Brasil. A gente deu um pouquinho mais de 80%, né? Realmente é bem alto, ele é até maior do que os números que a gente encontrou nos estudos americanos. Ó, né, a gente vem aí, a gente quer discutir muito isso, porque essa é uma questão também, né, pouco falada, também pouco conversada, né? Porque assim, se é uma questão real, é o que a gente está falando, né, Daniel? Se esta recidiva é possível, porque a priori a gente sabe que, né, dependendo do estadiamento que a sua doença foi descoberta, dependendo da gravidade, né, dependendo do tipo de câncer, a recidiva ela é mais esperada. Né? A gente jamais vai poder falar isso vai acontecer. Mas tem alguns casos, sim, que ela é mais esperada, tem alguns casos que não, ela não é esperada, né? Mas eu gosto muito do que a gente está falando aqui, né? Dessa materialização do problema. Então, assim, talvez a primeira coisa que tem que acontecer é ter uma conversa muito séria com o oncologista, né? Doutor, eu tenho ou não tenho, né? Qual é? Eu tenho um risco mais elevado? Não tenho. E o que é que eu posso fazer, né, para afastar É, esse problema da minha vida ou para estar muito bem preparada, né? Porque a gente também pode falar de prevenção de recidiva, eu também posso descobrir do mesmo jeito que a doença a gente torce para achar pequenininho, eu também posso, né, tentar descobrir a recidiva ali o mais cedo possível e agir da melhor maneira possível. Mas tudo que a gente está falando aqui, cuidar da saúde mental, cuidar da qualidade de vida, atividade física, né, desconectar, entender bem, né, o tamanho deste medo, tudo isso vai ajudar muito, vai ajudar muito. Mas sem dúvida nenhuma é um medo que a gente precisa falar mais, né, para a gente entender melhor o que é essa recidiva, quem tem mais chance, quem não tem mais chance, para a gente realmente começar, né, dar o devido valor para essa questão. como o doutor Daniel disse, é buscar informação para o seu caso e não ficar alimentando minhocas de um medo imaginário de algo que você ainda nem teve clareza se é para você ou não, qual é o seu caso ou não. Doutor, antes da gente encerrar, muitos cânceres têm causas genéticas, né? Nós já sabemos disso. Quais são suas recomendações para que a gente, de janeiro a janeiro, possa cuidar da nossa saúde mental? E aí, assim, a porcentagem que está fora da genética, evitar vários problemas de saúde. Ou seja, como eu posso Essa cuidar da acho que minha é uma saúde pergunta mental bem todos os importante, dias? porque como a gente estava vendo, né, isso traz consequências para tudo, né? Eu não tem, isso é importante a gente falar, embora existam várias ideias, várias propostas, né, de que uma pessoa de um jeito, de outro, com uma personalidade ou outra, e assim, possa desenvolver câncer por culpa da sua mente, da forma como pensa, isso não tem comprovação. Tá? Isso não tem nenhum estudo científico que fala assim, ele ficou com câncer de tão Tá. triste, ficou com câncer de tão Fiz, odioso que é, enfim, isso eu fiz o meu câncer, né? eu fiz o meu câncer, né? A pessoa acha assim. Então é de muita culpa, né? Então isso é importante a gente tirar. Muita culpa. Agora, e tem uma coisa que a gente acabou não comentando, mas que foi um dado assustador assim que eu encontrei que fala da importância de a gente cuidar da saúde mental, porque essa saúde mental pode propiciar recidiva, pode propiciar o adoecimento, não por essa força mística do pensamento, mas, por exemplo, esse foi um estudo que eu achei impressionante. Um estudo feito com mulheres com câncer de mama, com e sem depressão.
né, tratando ou não da depressão. E as mulheres que estavam com depressão e não. E aí oferecia-se uma quimioterapia que tinha uma eficácia para aqueles casos específicos. E as mulheres sem depressão, quase todas aceitavam fazer aquela quimioterapia, 98%, uma coisa assim, quase 100%. Só que das mulheres com depressão, quase metade recusava o tratamento. É uma Um questão tratamento de adesão eficaz. ao tratamento, não é isso mesmo? Olha o impacto. Depressão, a gente fala, depressão, dá um tanque de roupa para lavar, depressão, isso é frescura. A mulher metade quase das mulheres deixavam de fazer um tratamento com potencial curativo por conta da depressão, porque vê o mundo mais negativo, porque acha que não vale a pena, porque teme mais os efeitos colaterais, porque a depressão interfere com essa visão. Então, neste caso, veja, é a sua mente causando a doença, não por essa força mística, mas porque interfere com as nossas decisões, com as nossas atitudes, com a adesão, com tudo. Então, é possível a gente cuidar da nossa saúde mental, é possível. Prevenção primária, secundária e terciária. Prevenção primária é assim, evitar que aconteça. É vacina, é saneamento básico. Prevenção secundária é detectar logo para a doença. Se começou, você não conseguiu evitar, começou, você trata para que ela não se agrave. E prevenção terciária é você não deixar que ela deixe sequelas, não permitir que ela deixe sequelas. A gente pode falar, né, de trás para frente, então a prevenção secundária e terciária na psiquiatria vai ser principalmente as pessoas ouvirem o que a gente está falando e se acharem que estão doentes, procurarem um tratamento, né, deixarem o preconceito de lado e se fazer desse diagnóstico, né, buscar o diagnóstico e o tratamento, né, para que isso não se agrave ou para que se agravou não deixe sequelas. E a prevenção primária é isso, é você tentar diminuir o risco de adoecimento. E a gente pode fazer isso, sim, se a gente mantiver atividade física. Atividade física eu não consigo nem exagerar a importância. Assim. Se eu falar só uma live só disso, eu não estou exagerando a importância. A atividade física ela é transformadora para a nossa saúde mental. Higiene do sono. Higiene do sono é fundamental. A gente tem uma grande parcela da população que dorme menos do que gostaria, mas por escolha própria. Não é porque está na faculdade, porque está trabalhando, não. É porque fica lá enrolando, porque tem uma má higiene do sono. Claro, vai ter gente com insônia, vai ter gente com situações de vida diferentes, mas no que estiver ao nosso alcance, cuidar do nosso sono. Alimentação saudável, obviamente, a alimentação com altos índices glicêmicos, aquelas comidas, junk food, né, a comida que se desembrulha, ela leva a um estado inflamatório do nosso organismo, que está associado ao câncer, que está associado à demência, infarto, AVC e a transtornos mentais. E vínculos afetivos. Cuide dos seus vínculos afetivos. Tenha alguém com quem você pode contar, com quem você gosta de falar, com quem você se alegra de se encontrar. É importante a gente, Daniel, mas eu não tenho ninguém. Então vai para uma igreja, vai para uma ONG, vai para um trabalho voluntário, vai num curso. É importante. É uma prescrição que eu estou fazendo. Faça laços afetivos, vínculos. Não são 1 milhão de amigos, não é 1, 2, 3 pessoas que você se importa e que se importem com você. Se a gente fizer tudo isso, não é como tudo, né? Nada é 100% na vida, mas a gente vai estar evitando um bom perrengue aí, vamos estar afastando muito os transtornos mentais e, se eles acontecerem, a gente vai estar trabalhando para que eles sejam menos intensos, né? Menos prejudiciais para a gente. Eu vou encerrar essa live tendo uma frase que eu ainda usava quando eu trabalhava na madrugada, quando eu tinha privação de sono. Que a gente tenha bom humor e jogo de cintura para os imprevistos que vão acontecer. O doutor Daniel tem uma frase aqui neste livro que eu gostaria de encerrar e aí passar a palavra final para vocês, que diz que o riso é para a alma assim como o sabão é para o corpo. Eu desejo que de janeiro a janeiro vocês não só tenham motivos para sorrir, mas que vocês possam sorrir mesmo diante dos imprevistos. Eu Doutor, que agradeço, obrigada. um privilégio estar aqui com vocês. Sempre você sabe, eu sou facinho, você chama, eu apareço. Obrigado, sucesso para vocês. E quem está assistindo,
obviamente, tem grande chance de estar numa situação difícil, mas eu tenho certeza que pode, talvez em algum momento, se sentir acolhido, se sentir amparado, se sentir cuidado e sorrir com a gente. Então é isso que a gente tem que buscar, não só nesses momentos, mas no dia a dia. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer. Obrigada, doutor Daniel. Excelente ano para você, que a gente possa ter outros momentos como esse. Lu, muito obrigada por me permitir trazer o Oncoguia no Promovendo Saúde durante todo o ano de 2022 e agora começando 2023 da Demais, maneira Isa. correta, Feliz demais de estar falando aqui, facinho, Daniel. do Que jeito que a gente delícia te gosta. ouvir, que bom aprender, que bom Obrigado. estar aqui falando facinho com a gente, né, Isa? Aqui com a gente, só agradecer, né, essas 180 pessoas que ficaram aqui com a gente pertinho, ouvindo, né, garantindo, dizendo para vocês, né, que o Onco está aqui por vocês e com vocês, sempre com essa, né, com esse nosso propósito de, né, de oferecer informação de qualidade, apoio, para que vocês possam passar por essa fase da melhor maneira possível, né? Porque o sofrimento pode ser sim minimizado com, né, com diferentes ferramentas que a gente já conversou bastante aqui. Então, obrigada, Isa. Obrigada. O doutor Daniel disse, o sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida. E no Oncoguia você é cuidado de todas as maneiras. Beijos. Gente, Boa Obrigada, meus noite. queridos. Boa noite para você. Para todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigada pelo seu tempo e confiança, que de janeiro a janeiro você cuide da sua mente. Com uma mente saudável, você vai ter uma lente mais Beijos. limpinha diante das situações.